Berlim, 1940. 2 cavalos de bronze enormes montam guarda no centro do poder alemão, a chancelaria de Adolf Hitler. Eram as estátuas mais importantes do Terceiro Reich. Mas durante a Segunda Guerra Mundial elas desaparecem, ninguém ouve falar delas por décadas, até que reaparecem no mercado clandestino. O preço girava em torno de 8 milhões de euros pelas duas estátuas. A polícia entra em ação. A operação teve início na manhã de 20 de maio. Uma história intrigante envolvendo o passado sombrio da Alemanha, nazistas, a Stasi, o exército soviético e muito dinheiro. Então recebi a ligação. Temos os cavalos. No final da década de 1930, o artista alemão Josef Thorak modelou em argila 2 enormes garanhões. As esculturas foram fundidas com 3 toneladas de bronze. A encomenda das estátuas foi feita pelo próprio Adolf Hitler. Ele queria que os cavalos fossem colocados na nova chancelaria do Reich, o centro do poder durante os anos mais sombrios da história alemã. Os cavalos foram colocados logo abaixo do escritório de Hitler. Estavam num lugar de destaque. A arte era uma ferramenta de propaganda importante para os nazistas. Dá para ver certo contexto ideológico. Garanhões representam masculinidade exagerada. O pescoço é extremamente largo e forte. Os músculos são grandes demais, tem toda uma presença ameaçadora. Fossem cavalos, cachorros ou mesmo filhotes de leão, os animais desempenhavam um papel fundamental para os nazistas, especialmente para Hitler e o então comandante da Força Aérea Alemã, Hermann Göring. Eles utilizavam animais para fins de propaganda, seja para aparentar bondade ou como demonstração de poder, como no caso dos cavalos da chancelaria em Berlim. O mesmo lugar, quase 80 anos depois. A Wilhelmstrasse, no centro de Berlim, hoje abriga moradias simples. Mas durante o regime nazista era muito diferente. Grandes ministérios, marchas em homenagem a Hitler e onde estava a nova chancelaria. Atualmente, o terreno abriga uma creche. Nada restou da monumentalidade que fez parte do passado sombrio da Alemanha. Foi também neste local que Hitler mandou erguer esculturas de soldados feitas por Arno Breker. No pátio interno ficavam os 2 garanhões, chamados de Schreitenden Pferde, em português, cavalos em marcha. Cavalos de guerra, majestosos e imponentes. Esses cavalos viram tudo. Eles são muito simbólicos. Em 1939, a Alemanha dá início à Segunda Guerra Mundial. 6 anos depois, Berlim era uma cidade em ruínas. Não sobra nada do Reich de Hitler. A chancelaria estava reduzida a escombros. E o Führer comete suicídio em seu bunker. Os cavalos de bronze haviam sido destruídos. Pelo menos era isso que se pensou por décadas, até que um dia, 70 anos depois, os cavalos de Hitler voltaram a Berlim. Mas como? Onde estiveram esse tempo todo? Essa é a história de uma investigação criminal que se mistura à conturbada história alemã. Tudo começou a se encaixar. O mistério, a busca, os diferentes personagens, os simpatizantes do nazismo. Quando recebi a primeira fotografia colorida dos cavalos, presumi que eles ainda poderiam existir. Naquele momento, até fiquei sem ar. Eu sabia que, se recuperássemos os cavalos, seria a melhor história da minha vida. Vamos para Amsterdã, onde vive e trabalha uma figura-chave nesta história, Arthur Brandt, o lendário, digamos, detetive de arte. Ele que já recuperou o Anel Perdido de Oscar Wilde e um Picasso avaliado em milhões.
Mas o trabalho dele tem seus riscos, como nesse caso. Naquela época, eu trabalhava com 2 colegas e tínhamos certeza de que estávamos sendo seguidos. Lidávamos com ex-agentes da Stasi, neonazistas, com pessoas muito ricas. Sabíamos que poderíamos estar lidando com pessoas perigosas. Voltando à capital alemã, diretamente para o escritório de investigação criminal de Berlim. A notícia do reaparecimento dos cavalos também chegou aos ouvidos de René Allonge, inspetor-chefe de crimes relacionados à arte. Ele que ficou conhecido por desmascarar Wolfgang Beltracchi, conhecido como o falsificador do século. René Allonge assumiu o caso dos cavalos de bronze desaparecidos. Tudo começou em novembro de 2013, quando uma senhora entrou em contato conosco. Ela nos informou que havia recebido uma oferta para comprar os cavalos esculpidos por Thorak por um valor de $1 milhão. Fiquei interessado quando ela nos forneceu uma fotografia recente, colorida, na qual se viam as esculturas. drauf zu sehen war, und dann war mein Interesse geweckt. A foto mostrava os cavalos de Hitler em frente a uma cortina plástica. As enormes esculturas de bronze haviam aparecido de repente num mercado clandestino de arte, valendo milhões de euros. René Allonge e Arthur Brandt partiram em busca das estátuas, mas elas eram autênticas. A primeira coisa que pensaram foi que as esculturas eram falsas. Arthur Brandt acreditava que os cavalos de Hitler haviam sido destruídos em bombardeios no final da Segunda Guerra. Assim como a maioria das pessoas, eu pensava que os cavalos tinham sido destruídos durante a ofensiva final contra Berlim. Pensávamos que eram falsificadas. Há tantas falsificações na arte, principalmente na arte da Segunda Guerra Mundial. Até que o especialista fez uma descoberta ao verificar a última filmagem conhecida de Hitler, semanas antes da morte dele. Hitler deixa a chancelaria do Reich para cumprimentar seus últimos soldados. Então percebi. A gravação foi feita no pátio interno da chancelaria, mas os cavalos já não estavam lá. Apenas um dos guardas de Hitler. Se as estátuas não estavam lá em 1945, talvez tivessem sido poupadas do bombardeio. Logo descobri que deveriam ser os verdadeiros cavalos de Hitler e pensei, se esses são os cavalos originais, vai ser uma grande história. Brandt e Allonge descobriram que Hitler havia colocado os cavalos em segurança. Em 1943, antes do início do bombardeio, ele ordenou que as estátuas fossem removidas da chancelaria. Os nazistas queriam proteger a todo custo o que chamavam de arte ariana, entre elas as obras de Josef Thorak e de Arno Breker, trabalhos que glorificavam a força e o poder. Os nazistas eram amantes da arte. Hitler e Göring até competiam. Eles roubavam arte por toda a Europa. Mas só um certo tipo de arte. Eles não gostavam, por exemplo, de arte moderna. Então, enquanto a Alemanha perdia a Segunda Guerra Mundial, os cavalos não estavam mais na chancelaria. Mas como esculturas daquele tamanho e significado poderiam simplesmente ter desaparecido? Eles levaram os cavalos para a cidade de Wriezen, junto com outras obras de arte de Berlim, especialmente as que estavam na chancelaria do Reich. Eles planejavam criar uma grande colônia de artistas em Wriezen para produzir arte nazista. Era lá que Arno Breker tinha seu palacete e grandes oficinas de escultura. As obras de arte eram levadas até lá para ficarem protegidas. Seguimos para Wriezen, uma pequena cidade ao norte de Berlim. Na década de 1940, os nazistas construíram aqui uma gigantesca colônia de artistas usando trabalhadores forçados. O objetivo era abastecer todo o Reich com arte nazista. Berlim, Nuremberg, Munique. Eles não escolheram Wriezen por acaso. Arno Breker, um dos artistas favoritos de Adolf Hitler, morava no palácio de Jäckelsbruch. O prédio depois foi demolido, mas a oficina de Breker ainda está de pé.
Hoje, o escultor Jörg Engelhardt trabalha nela. Este é o prédio que abrigou a oficina que foi construída para Arno Breker durante a guerra. Foi concluído em 1943. O antigo parque e uma área de spa, incluindo a piscina, também foram preservados. Parece um lugar ideal para esconder as estátuas, mas Jörg tem a sua própria teoria. Tenho certeza de que os cavalos não estavam no parque do palacete. O mais provável é que estivessem nas oficinas de Wriezen. Wahrscheinlich da. Ele pode estar certo. Os dois escultores disputavam a atenção de Hitler. Era improvável que os cavalos de Torak fossem encontrados no Parque de Breker. O barracão e as oficinas de Wriezen existem até hoje. Os cavalos devem ter ficado guardados aqui por um tempo, mas os detalhes ainda são um mistério. Em abril de 1945, soldados soviéticos cruzam o rio Oder e chegam a Wriezen. Então, o que o Exército Vermelho faz com a arte nazista, especialmente com as esculturas de Josef Torak? Há muitas perguntas sem resposta nessa história. É um buraco negro. Diante de tantas incógnitas, fomos ao encontro de um especialista em Exército Vermelho. Em Berlim, o Museu Karlshorst tem como foco a Alemanha e a União Soviética na Segunda Guerra Mundial. Qual era o estado de espírito das tropas soviéticas no final da guerra? Obras de arte eram roubadas com frequência pelo Exército Vermelho? Neste edifício, a Alemanha assinou sua rendição na presença dos aliados em 8 de maio de 1945. A guerra terminou aqui, nesta mesa. O que isso significou para o Exército Vermelho? Todos sabiam que era a última etapa. A expectativa era: se eu sobreviver a isso, terei saído vivo dessa guerra. Sabemos que naquele momento os membros do Exército Vermelho eram autorizados a enviar pacotes para casa. No caso dos generais, provavelmente eram vagões de trem inteiros. Dentro deles, talvez tivesse obras de arte. O saque de obras de arte teria sido uma ordem do próprio Stalin? Foram criadas comissões de troféus desde o início com um objetivo muito específico: inspecionar pinturas, esculturas e assim por diante. Depois elas eram transportadas o mais rápido possível. Será que foi o que aconteceu em Wriezen? O exército soviético teria roubado os cavalos nazistas de Hitler? Parece que sim. Nos anos 1980, surgiram fotos de soldados soviéticos posando em frente aos cavalos de Hitler. Soldados do quartel de Eberswalde, ao norte de Berlim, uma das maiores bases do exército soviético na antiga Alemanha Oriental. Um artista da cena underground chamado Pflanzendorfer chegou a filmar escondidos cavalos de bronze no quartel de Eberswalde. Eles estavam localizados em uma quadra de esportes. As imagens não são muito boas, mas dá para reconhecê-los. Os cavalos de bronze de Hitler em posse dos soviéticos. Vamos para Eberswalde em busca de testemunhas daquela época. Conhecemos um homem que diz ter visto os cavalos aqui. Hans May, ex-prefeito da cidade, foi um dos poucos que tiveram permissão para entrar na base militar estritamente vigiada. Quando estive aqui pela primeira vez, fiquei surpreso ao ver esculturas enormes num lugar como esse. Pensei, provavelmente estão retratando a típica epopeia heróica stalinista. Os cavalos ficaram em Eberswalde por décadas, até que um dia novamente desapareceram sem deixar vestígios. De acordo com o comandante soviético da cidade, para um propósito de caridade. Quando houve o grande terremoto em Almaty, no Cazaquistão, eles foram levados e derretidos para ajudar as vítimas. Mas o que o comandante disse não era verdade.
As esculturas desapareceram em 1989 em circunstâncias muito misteriosas. E a história ganha mais um capítulo emocionante, com o provável envolvimento deste homem, Alexander Schalk Golodokowski, coronel do serviço secreto da antiga Alemanha Oriental, a Stasi. A tarefa dele era obter moeda estrangeira por todos os meios, inclusive a venda de arte nazista para o Ocidente. Assim, os cavalos de Hitler provavelmente cruzaram a fronteira interna da Alemanha até chegarem a algum colecionador de arte nazista. Mas como ficou claro que não era algo realmente legal, ele secretamente mandou serrar as estátuas e elas foram colocadas como peças separadas em transportes de arte legalizados, e assim foram contrabandeadas pela fronteira interna da Alemanha. Os pedaços dos cavalos de Hitler acabaram escondidos em algum galpão por mais algumas décadas. Nos anos 1970 e 80, o mercado era dominado pelos russos e pela Stasi, porque depois da guerra os russos confiscaram muita arte nazista e nas décadas de 70 e 80 precisavam de moeda forte. Assim, eles iniciaram um comércio secreto para vender essa arte nazista confiscada a colecionadores no Ocidente, às vezes para neonazistas ou antigos nazistas. Dá para imaginar? Comunistas vendendo arte nazista secretamente para antigos nazistas? Era um mercado muito grande e continua sendo. Acho que estamos falando de dezenas ou centenas de milhões. As esculturas nazistas estavam então nas mãos de amantes da arte nazista, mas com quem e onde exatamente ainda era um mistério, até que elas ressurgiram em 2013 no mercado clandestino de arte. E a caça aos cavalos volta a todo vapor, uma investigação repleta de pistas que não levavam a lugar algum. A investigação foi praticamente interrompida após meses de pesquisa intensiva. As ofertas de venda não levaram às mercadorias, ainda não sabíamos quem tinha as esculturas. As investigações, então, desaceleraram um pouco e no final de 2014 as coisas voltaram a se movimentar. Por outro lado, em Amsterdã, Arthur Brandt segue uma pista quente. Um negociante de arte duvidoso de codinome Steven quer intermediar os cavalos para ele. Ele parece saber exatamente quem é o dono deles. Brandt marca um encontro e esconde uma câmera na jaqueta. Brandt afirma que um cliente rico dos Estados Unidos quer comprar os cavalos e ele mesmo é o intermediário. A reunião acontece num restaurante. Brandt convence Steven de que seu cliente está seriamente interessado. Mas quem é o vendedor secreto? Eles saem do restaurante para fumar. Os dois estão cautelosos, mas o acordo parece estar fechado. Papieren en zo, hij wil alles wel tekenen, dat maakt helemaal geen moer uit. Nee, ik hoop dat jouw klant of de verkoper net zo enthousiast is, net zo graag er vanaf wil, zeg maar, om het even goedkoop te zeggen. Ainda não se sabe quem está com os cavalos, mas há suspeitos. We had 3 persons which we focused on. Estávamos concentrados em 3 pessoas. Descobri que algumas delas tinham relações com pessoas estranhas, figuras importantes nos círculos neonazistas, como advogados. E também com um grupo neonazista chamado Stille Hilfe. Sempre suspeitei que parte do dinheiro teria ido para as pessoas erradas. Some of this money might have gone to the wrong people. Brandt suspeita que o vendedor tinha conexões com Gudrun Burwitz, seguidora do grupo extremista Stille Hilfe. Conhecida como a princesa nazista, ela era filha de Heinrich Himmler, um dos principais responsáveis pelo Holocausto. É possível que ela tivesse interesse em usar o dinheiro para apoiar nazistas e neonazistas processados pela justiça. Com essa suspeita, em 2015, Brandt viaja para Berlim e se torna a testemunha mais importante do caso. Fui até um prédio enorme no meio da noite. Estava escuro. Às vezes eu esquecia alguma coisa e a Long dizia: "Vamos lá, lembre-se." Então, com o meu testemunho, conseguimos convencer o promotor de que precisávamos de uma autorização dele para os mandados de busca e apreensão.
to make these raids. Wir haben dann im Mai 2015 Em maio de 2015, colhemos o depoimento de Arthur Brandt aqui em Berlim. Foi um depoimento muito importante porque, pela primeira vez, ele pôde descrever em detalhes com quem ele teve contato, o que viu e o que ele mesmo pensa sobre esse caso. E com essas informações, identificamos 3 pessoas que poderiam estar em posse dos cavalos. für uns wichtige Personen raus, wo wir die Vermutung hatten, dass dort die Pferde zu finden sein werden. Na manhã do dia 20 de maio de 2015, uma operação envolvendo 200 policiais realizou buscas em 3 lugares ao mesmo tempo. Um deles em Bad Dürkheim, no sul da Alemanha. Mas nada dos cavalos. Was the worst day of my life. Foi o pior dia da minha vida. Eu não podia ir junto porque era a principal testemunha. E eu, sentado na minha casa na Holanda, ficava cada vez mais nervoso, pensando: meu Deus, tenho que me esconder. Esse é o maior erro que cometemos. Até que toca o telefone. Então recebi a ligação. Temos os cavalos. De fato, os cavalos foram encontrados em Bad Dürkheim. O proprietário era um respeitado empresário. Os cavalos de Hitler foram confiscados após ficarem 70 anos desaparecidos. All the panic went away. Todo o pânico desapareceu. Eles estavam todos esses anos escondidos em algum lugar numa área industrial. O Wall Street Journal chamou de a descoberta mais interessante em décadas. Os cavalos de Hitler viram manchetes em diversos países. Em 2022, mais um capítulo da história. A Cidadela de Spandau, em Berlim, é o maior edifício renascentista ao norte dos Alpes, uma fortaleza nos arredores da cidade. Os cavalos de bronze foram levados para lá e agora podem ser vistos pelo público em uma exposição permanente. A história deixou sua marca nas esculturas e foi decidido que elas não seriam restauradas. O cavalo conta muitas histórias, ele realmente tem marcas do tempo por toda a parte. Falando cronologicamente, podemos começar pelos buracos de bala que provavelmente foram feitos por volta de abril a junho de 1945. É possível que os buracos de bala tenham sido feitos quando Wriezen estava sob ataque, mas também pode ser que os soldados soviéticos tenham deliberadamente atirado nas estátuas mais tarde. As outras marcas que podem ser vistas no cavalo são soldas que foram feitas quando o colecionador contrabandeou pela fronteira interna da Alemanha e depois montou novamente. E as outras marcas são as marcas de abrasão dos cintos vermelhos, de quando eles foram encontrados e a polícia os amarrou para transportá-los. Uma pergunta permanece: o que fazer com a arte nazista? A questão se existe algo como arte tóxica é obviamente muito debatida e fico feliz que seja, mas também relutaria em dar uma resposta conclusiva, porque acho que é exatamente a discussão que é tão importante. Acho que uma sociedade deve ser capaz de tolerar o fato de que monumentos controversos também podem ser vistos em público, não apenas em museus. Mas no caso dos cavalos, acho que é realmente correto que eles estejam em um espaço protegido, que as pessoas possam optar por vê-los ou não, e onde eles não podem gerar o efeito pretendido originalmente ao serem esculpidos. Os 2 cavalos de bronze estão separados. Um está na exposição e o outro na casamata da Cidadela, na muralha do castelo. Em breve, ele também deve ser apresentado ao público.
E a história dos cavalos de Hitler termina assim, não muito longe de onde foram colocados décadas atrás como símbolos vitoriosos de uma ditadura que logo pereceria. E agora, René Allonge segue as pistas de um novo caso envolvendo crimes no mundo da arte. Arthur Brand escreveu um livro sobre a história de sua vida. A obra já foi traduzida para 15 idiomas e ele continua a caça de arte roubada. E o último capítulo? Hollywood adquiriu os direitos sobre a história da saga dos cavalos que atravessaram a história alemã recente. Um dia, provavelmente, veremos os Garanhões na tela do cinema. O Camarote 21 desta semana fica por aqui. Até semana que vem.